para apresentar o programa da Conspira Analisa, que é uma produção da Conspiração Socialista, e o nosso programa ele tem o intuito de levar temas importantes para a classe trabalhadora. E hoje a nossa entrevistada é a professora Lucy Ferreira da Silva, que é professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e diretora estadual do Sindicato dos Professores, a APUESP. Olá, Lucy, quero agradecer desde já você ter aceitado o nosso convite. Olá, Eliane. Bom dia a todas, todos. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de ter contribuído com esse texto para a revista Educação de Classe, que a gente pretende que seja um instrumento, né, de debate, de reflexão da classe trabalhadora como um todo. E hoje, podendo falar aqui do tema que é triste, é ruim, é um tema que tem assolado bastante a classe trabalhadora de conjunto, que é a precarização do trabalho e, sobretudo, a precarização do trabalho docente. Mas vamos tentar contribuir aí para esse debate, né, para fortalecer a luta da classe trabalhadora. Ótimo, Lucy, esse que é o intuito do nosso programa. Vou só retomar um pouco com quem está nos ouvindo e vem acompanhando os nossos programas, que hoje o tema ele é voltado, é dedicado para um dos artigos que nós vamos ter na revista, né? Que nós vamos estar lançando na próxima semana, no próximo final de semana, é, da revista Educação de Classe. E o tema da professora Lucy, que ela foi convidada para isso, ela já acabou falando, né? Já deu uma breve introdução sobre o tema, que é a precarização do trabalho docente. E no seu texto, Lucy, logo na introdução do artigo, no subtítulo, né, você já apresenta esse tema fazendo uma relação da precarização do trabalho docente, mas antes você faz um resgate das mudanças no mundo do trabalho que vem ocorrendo e como a contrarreforma trabalhista influenciou essas mudanças no mundo do trabalho. Então, acho que seria bastante importante você iniciar esse nosso bate-papo por aí. Esse resgate, ele foi feito porque não tem como falar da precarização do trabalho docente se não falar da precarização do trabalho como um todo, até porque nós somos trabalhadores, trabalhadoras. E a reforma trabalhista, que a gente chama de contra-reforma, ela precarizou ainda mais o trabalho como um todo e vai influenciar, sim, no trabalho docente. A contrarreforma, ela começa com uma falácia, dizendo que precisava ter uma flexibilização nos direitos trabalhistas, justamente para aumentar o número de empregos, né, para girar a economia do país, para regulamentar o teletrabalho, o trabalho digital, enfim. Só que passados 5 anos ou mais, né, mais de 5 anos desta contrarreforma, a gente vê que no Brasil, quando eu fiz o texto, eu peguei os dados de janeiro, nós tínhamos 8 milhões de desempregados, hoje são 7 milhões. Ah, então melhorou, olha, mas acontece que nós estamos no final do ano. Então é comum ter esse aumento mesmo nos postos de trabalho por conta das festas de final de ano e tudo mais. Então é natural aumentar mesmo o emprego. A taxa, né, de desemprego ela cai. Mas, se a gente analisar sempre no começo do ano, a gente vê que há um aumento. Por quê? Porque esses postos, eles não estão aí para ficarem indefinidamente aí, não são postos regulares, são postos temporários de trabalho. Portanto, esse trabalhador, ele acaba, no começo do ano, não tendo mais esse emprego, né? Se a gente analisar esses dados, por exemplo, a gente vai ver que o desemprego, na verdade,
ele não caiu. Nós somos hoje 7 milhões de desempregados, mas nós temos 3 milhões de pessoas que estão desalentadas, ou seja, são aquelas que não procuram mais emprego porque elas acham que não tem mais saída. Já estão totalmente desalentadas, não tem mais ânimo para procurar emprego. Então, se somados aos 7 milhões, são 10 milhões, né? Então, o que que a gente tem? Uma falácia. Não tem emprego mesmo para todo mundo e nós temos uma mão de obra excedente, né? A precarização ainda da contrarreforma, ela apresenta dois pontos que para mim são bastante importantes para a gente pensar na precarização docente, que é a questão da terceirização da atividade fim. Ou seja, agora todas as empresas, inclusive o serviço público, pode contratar uma empresa terceirizada para todos os setores daquela empresa, seja no caso da escola, nós já temos a terceirização do setor de limpeza, do setor da merenda, e pode ter sim, com essa contrarreforma, o professor sendo contratado de forma terceirizada, né? Não estaria fora da lei, porque agora está regulamentada, muito embora a gente não tenha professores na rede pública que são contratados pelo regime de CLT, né? Mas ela influencia porque é autorizado agora, né? Você pode fazer isso. Outro ponto é a questão do trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente, ele é muito nocivo para a classe trabalhadora, porque é um trabalho por contrato temporário, mas é temporário, pode ser dias, meses, né? Então, você não tem uma continuidade desse serviço prestado. Ele vai prestar serviço para aquela empresa num período curto. E os direitos que ele tem trabalhistas são praticamente nulos, porque ele não vai ter direito à aposentadoria, porque ele vai precisar atingir um mínimo de tempo para ter esse direito. Mas como que ele vai atingir um mínimo de 20, depois de 40 anos, se ele trabalha uma semana, para um pouquinho, trabalha mais uma semana, para outro pouquinho, né? Então fica difícil você atingir o tempo. E lembrando que esse trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego, né? Então é a precarização perversa mesmo, que agora é prevista, infelizmente, pela reforma trabalhista. E, para a gente pensar um pouquinho nesse tema, nós falamos dos desalentados, dos desempregados, esses são os que aparecem na, na pesquisa do IBGE. Mas a gente precisa pensar que o IBGE ele considera como empregado toda e qualquer pessoa que estiver fazendo uma atividade, né, estiver exercendo uma atividade e receber qualquer coisa por ela, não precisa ser só o salário, né? Ele pode trabalhar, por exemplo, para ganhar uma cesta básica, então ele está empregado, né? Essa pessoa, se ela não conseguir o dinheiro, né, para sustentar a sua família, para levar o pão para casa dela, né, vai acontecer um pouquinho, eu até faço referência aí no texto, aí vem aquela frase triste lá da música do Paulinho da Viola, né? Dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Tem muitas pessoas hoje vivendo esta situação que sequer aparecem na pesquisa do IBGE. Portanto, essa falácia de que era mesmo para melhorar a economia e tudo mais, a gente sabe que é mesmo uma falácia, e essa contrarreforma ela atende aos interesses do capital e não da classe trabalhadora, né? Porque o trabalhador ele só está sendo prejudicado, sofrendo com isso e com essa lei, né, que é a 13467 de 2017, né? Infelizmente. Luci, você colocou esses elementos como consequências da contrarreforma, né? A perder direitos, mesmo assim a contratação de forma precarizada, né? E a gente teve aí no último período, nós tivemos a pandemia, mas anterior mesmo à pandemia, a gente já estava
vendo a ampliação dessa forma de precarização através daquilo que é chamado de uberização, né? Que é a utilização Sim, de aplicativos para prestar serviços. Então, fruto do desemprego, né? Lendo o seu texto, isso está bem claro. Fruto do desemprego, os trabalhadores vão buscar outras formas de se sustentar, né? Frente à exatamente. falta de direitos também. E a uberização, ela cresceu. Anterior à pandemia, como eu já falei, já existia, e pós-pandemia ela teve, assim, altíssimos, os dados demonstram, né, que houve um aumento crescente. E você faz uma relação da uberização com a terceirização. Então, acho que isso seria bastante interessante de você poder expressar essa ideia aqui para a gente ter uma melhor compreensão. Então, a uberização, né? Já vou chegar, no termo, porque desse conceito. Para falar um pouquinho da questão da terceirização, a terceirização por si só já é uma relação de precarização de trabalho bastante acentuada, né? Por quê? As empresas terceirizadas, elas contratam ali aquele trabalhador, aquela trabalhadora, sobre a falácia também de que vai pagar um bom salário, que ele vai poder trabalhar menos, né? Faz toda uma propaganda. Na verdade, isso não acontece. As terceirizadas, é comum nós observarmos aí na mídia casos em que trabalhadores e trabalhadoras de empresas terceirizadas vivem numa situação análoga à escravidão. Por quê? Porque não tem fiscalização sobre essas empresas, né? E quem contrata o serviço não se responsabiliza por aquele trabalhador, por aquela trabalhadora. Ele só quer que o serviço esteja pronto, né? Um exemplo dessa questão de situação análoga à escravidão apareceu bastante na mídia na época do Lula Palusa de 2023. Naquela ocasião, 5 trabalhadores foram encontrados em situação de escravidão mesmo, né? Esse é o perigo da terceirizada, um deles, e o mais perverso de todos. Então, se contrata o trabalhador prometendo mundos e fundos para ele, e, na verdade, ele só quer explorar o trabalho, paga pouco. Quando não é essa situação de escravização, como a gente vê, é comum também, e nas nossas escolas a gente vive tendo esse tipo de problema, de repente a terceirizada diz o quê? Olha, fali, acabou. Não tem mais como eu conseguir pagar esse funcionário, não tem como eu fazer mais nada com ele. Estamos em falência. E o trabalhador, ele fica sem receber salário. São vários casos já de trabalhadoras e trabalhadores do serviço de limpeza de escolas que ficaram sem salário por meses, né? E não tem a quem recorrer, porque vai à justiça, tem processos rolando, mas quem que é o responsável? Às vezes o regime é um regime de cooperativo. Então a terceirização, ela é qualquer coisa, assim, para o trabalhador, para a trabalhadora. E aí, quando você pensa que não pode piorar, aí pode, porque aí vem o quê? A uberização, que é, na verdade, uma terceirização precarizada ao máximo e nefasta, porque ela tem uma questão que é ideológica. Ela ganha o trabalhador e ganha a trabalhadora, dizendo que, na verdade, quem é que é o patrão é ele. E aí a gente tem os empreendedores, né? Então, o termo uberização, ele vem da Uber, né? Nós todos conhecemos, fazemos uso, né, desse trabalho que é o motorista por aplicativo, e esse trabalho por aplicativo, ele tem um patrão, um dono, que ele é invisível, né? Você tem o aplicativo,
certo? E aí você se cadastra naquele aplicativo e aí você vai prestar serviço. Só que olha que legal. Eu tenho meu carro, eu vou lá, eu me cadastro e eu vou ganhar o dinheiro que eu quiser de acordo com o tanto de horas de trabalho que eu vou realizar. Então, sou eu que vou fazer o meu horário de trabalho, sou eu que vou fazer o meu salário, porque vai depender de mim. Só que a plataforma, ela só faz o serviço de quê? De ligar o prestador de serviço, que sou eu, que tenho carro, ao meu cliente, certo? A manutenção, hum, gasolina, né? São Paulo, eu estou em São Paulo, então, falando de São Paulo, as ruas são perfeitas, né? Não tem problema nunca com amortecedor de carro, né? Porque são perfeitas as avenidas, né? Então, ele coloca aquele carro dele, que é dele, se não for dele, ele aluga para prestar esse trabalho e ele vai receber apenas pelo momento em que ele pega o passageiro e depois deixa esse passageiro no local onde ele quer ir, né? Então, o tempo que ele ficou ali esperando uma chamada, utilizando o seu celular, utilizando o seu carro, ele não é contado para a jornada desse trabalhador, né? Mas ainda assim ele acha que está prestando serviço. Na pandemia, saindo agora dessa questão da Uber, né, do motorista, nós temos, já havia antes, um delivery, né, mas com a pandemia isso se acentuou e acabou, então, ganhando espaço mesmo como um tipo de trabalho, né, que são aí os entregadores, e aí você tem o motociclista, você tem o ciclista, os motociclistas, eles têm um tempo para entregar as coisas, né? Por isso que a gente vê essa correria, moto para cima, para baixo, passa o farol vermelho, né? Passa pela direita, pela esquerda, você tem que ficar olhando para ver se não vai atingir um deles, porque eles têm tempo para entregar as coisas, né? A mesma coisa quem trabalha com a sua bicicleta, que fica ali pedalando, pedalando, pedalando. Por quê? Tem pressa. O delivery tem que ser rápido, né? E mesmo assim ele entende que ele que está fazendo o serviço para ele mesmo. Então ele não percebe que estas empresas de trabalho por aplicativo, elas usam a mão de obra, usa todo o equipamento deles, não colocam nada, né, para esse trabalhador e para essa trabalhadora, e ainda recolhe uma porcentagem daquilo que ele ganha. No final do mês, gira em torno de 20, 25% daquilo que ele ganha, né? E ele não percebe que a balança aí, ela está pendendo, ela está para ele muito pesada. Ele não entende isso. Por quê? Porque tem essa questão de você entender que você é o empreendedor, então, que você vai fazer isso. E se você fala com algum motorista de aplicativo, com algum entregador, tenta fazer algum trabalho, alguma pergunta, né, sobre essa questão do trabalho, eles acham que tá bom, não digo que seja todo mundo, mas um grande setor acha que não, que está certo, porque ele está fazendo o serviço dele, é assim mesmo, a sociedade mudou, tem que ser dessa forma, e a moto é minha, o carro é meu, e tudo mais. E uma outra coisa em relação a essa categoria, o motociclista, o ciclista, eles fazem propaganda das empresas de graça, porque eles vivem com aquele baú com o nome das suas empresas, né? Então, eles andam por aí fazendo propaganda sem ter nenhum tipo de remuneração para essa atividade, né? Por isso. Então, ele acaba ainda sendo explorado dessa forma. Aliás, nós temos hoje essa questão da precarização do trabalho, essa questão ideológica é muito latente, não só nesse trabalho de aplicativo, de plataformas, porque nós temos hoje uma ideologia que bastante acentuada na questão do empreendedorismo, e você tem um vocabulário todo especial aí, né? Não é mais trabalhador, trabalhadora, é colaborador, colaboradora, né?
Olha a diferença que isso faz. Parece que você faz parte daquela empresa ou daquele negócio, né? Você tem que ser resiliente, você tem que ser proativo. Então, você tem também toda uma ideologia jogada aí. E, infelizmente, é, assola, né, todas as categorias como um todo. Hoje nós não temos só trabalhadores por aplicativo no serviço de entrega e no serviço de motorista, né? Nós temos todas as categorias hoje que apresentam essa possibilidade de trabalhar por meio do aplicativo, por meio das plataformas. Advogados, engenheiros, cuidadores, e, enfim, todos os setores. E atinge também o serviço docente, porque nós temos plataformas agora por aplicativos, o professor se cadastra. Lembra que lá no começo a gente falou dessa questão da terceirização da atividade fim, né? Então, o professor vai, se cadastra nesse aplicativo, e aí ele vai, geralmente ele tem três tipos, né? Ele pode se cadastrar ou no serviço básico, ou no serviço profissional, ou no serviço premium. No serviço básico, quando ele se cadastra para realizar o básico, ele vai ter um número menor de alunos ali para ele atender. E aí ele não paga taxa, né? Se ele quiser atender um pouquinho mais e ganhar um dinheirinho mais, ele vai ter que pagar por isso, porque aí ele começa a pagar a taxa e vira um profissional. Aí ele passa para o profissional. Se ele quiser um pouquinho mais, ele pode ser prêmio. Aí a taxa dele aumenta, então ele vai ter que pagar uma taxa maior e aumenta o número de alunos também. Então, ou seja, ele paga mais por mais alunos, por mais trabalho. E aquilo do trabalhador que entrega, por exemplo, os entregadores, né, que fazem propaganda de graça, o trabalhador aqui, o professor, ele é explorado também na sua produção intelectual. Porque o trabalho de montagem de conteúdos e tudo, preparação, tudo, é o professor que faz. Então, e ele não recebe nada por isso, além, né, do que está ali na plataforma, aquilo que a plataforma oferece, certo? Então, para a gente terminar esse ponto, nós temos várias plataformas, né, Superprof, Profs, Plural, e tramita no Congresso três regulamentações, lá, três PLs, só que nenhuma delas regulamenta de fato esse serviço. E essa questão aí como eu falei, né, da, da gente fala da ideologia, esse trabalhador ele não percebe que ele, na verdade, está preso a um patrão que é invisível. E aí me faz lembrar a música dos Secos e Molhados lá, né? Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. Olha quanto tempo tem essa música e serve para hoje, em pleno século XXI. Nossa, esse apanhado de situações que você expressou do que diz respeito ao trabalho terceirizado, né, que se aprofundou com a contrarreforma trabalhista, por consequência, a uberização também, nós vemos que são situações assim muito próximas à escravidão, é uma escravidão do século XXI, né? Agora, o que talvez nos instigue e nos provoque eu falei a palavra instigue, tá correto esse jeito que eu falei? Vou Sim, falar de novo, só esse trecho, tá? Ficou feio. Então, deixa eu dar um tempo. Sendo assim, Luci, o que nos provoca é como fazer essa transposição dessas contrarreformas para o ambiente da educação pública. Como é
que o trabalhador, o professor, ou os trabalhadores, né? Porque a educação ela não se compõe apenas de professor, nós temos todo um quadro operacional dentro da escola. Como é que isso se revela lá na forma da contratação do trabalhador, lá no espaço educacional? Então, acho que era legal a gente para esse momento. Sim, que aí é o centro, na verdade, né, do texto dessa análise, que é a precarização da rede pública, a precarização docente. E aí, pegando aqui o estado de São Paulo, né? A reforma trabalhista, contra a reforma, como eu já falei lá no começo, ela atinge não só o setor privado, mas sim o setor da rede pública. Quando, por exemplo, você tem, como eu já falei, a terceirização da atividade fim. O professor ele também pode ser terceirizado agora, mas isso na rede pública, ela acontece não desta forma, né? Mas a gente tem hoje, pelo menos na rede estadual de São Paulo, a questão da plataformização. Então, quando você tem a uberização, você tem no estado de São Paulo a plataformização em sala de aula. São inúmeras plataformas. É Matific, é Khan Academy, é Leia São Paulo, é redação, é Tarefa SP, né? Enfim, o professor ele fica louco com esse monte de coisas, né? Isso faz com que a jornada docente desse professor, dessa professora, aumente. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar a plataforma na sua sala de aula e é obrigatório. O governo não deu a opção de você faz se você quer, né? É obrigatório. Claro que tem os que resistem, mas é obrigatório. Então, ele tem que cobrar do aluno que o aluno acesse essas benditas plataformas. Ele tem que postar coisas lá, como, por exemplo, a redação tem que ir lá. A redação você não escolhe o tema, viu? O tema vem pronto. Mas quem tem que postar é você. É o professor que tem que postar. Aí eles falam, tem o governo, né, diz que o quê? Não, mas a inteligência artificial vai corrigir. Não, mas você vai ler o texto minimamente, né? E é uma redação por mês, um exemplo, falando aqui da questão de português. Então, as plataformas, elas têm essa exigência, você tem que entrar lá e é por semana, viu? É semanalmente. Por quê? Porque senão o tal do BI, e aí eu vou falar BI, os professores vão surtar, né? Porque é tanta cobrança. Então, a gente tem na rede pública, além dessa questão da plataformização, que é infelizmente realidade na sala de aula, nós temos um trabalho também bastante grande sobre os professores, que é a questão da vigilância, que aí é mais uma plataforma, que é o apoio presencial. É mais uma plataforma. Então, a direção da escola, né, a gestão como um todo, que aí os coordenadores são obrigados a entrarem nas salas de aula, observarem a aula do professor para ajudar? Não, né? É para ver se o professor está fazendo uso dos slides com conteúdo já pronto, que o governo determina para que esse professor aplique em sala de aula, se ele está utilizando as plataformas, se ele está fazendo uso das metodologias ativas, né? Que é outra cobrança. Agora veja a contradição, né? Plataformização, tudo pronto ali, teoricamente, né? E você tem que ter metodologias ativas. Ó, o que que é isso? Lá atrás a gente usava o seminário, lembra? Quando estudávamos, nós tínhamos o seminário. E quando começávamos a dar aula, pelo menos no início, a gente fazia os seminários com os nossos alunos. Hoje o nome disso é aula reversa, que é o aluno que vai dar a aula. Olha, né, a questão também do vocabulário, que
é utilizado na sala de aula também na escola pública, né? Então, eu falava desse trabalho sobre essa vigilância. Então, e o professor nessa questão do apoio presencial, olha, ele depois tem que entrar lá nessa plataforma apoio presencial para dar ok à observação que foi feita sobre a aula dele. Então, se ele teve uma observação negativa, tem lá o que tem lá escrito assim, qual que foi o combinado, né, para ver se melhora, ou o que o diretor ou o coordenador eles vão pedir para o próximo apoio presencial que eles vão fazer daquele professor. E o professor vai ter que olhar lá e vai ter que ainda dar ok, né, naquilo para poder fechar a plataforma, porque senão ela não fecha. E aí não aparece o verdinho lá na plataforma do BI, né? Então, essa questão dessa plataformização, ela acabou com uma coisa que para nós que somos professores e professoras, que é a questão da liberdade de cátedra, né? Então, se você tem lá que tem que fazer uso, que período é que você vai conseguir, né, fazer, preparar as suas aulas como se deve, como a gente já estava acostumado a fazer, né? Luci, então deu para nós, a gente está acompanhando, compreender o quanto a plataformização na educação do Estado de São Paulo, né, que está aí com o Tarcísio, o Feder, que trazem esse modelo lá dos professores do Paraná, que o Feder foi secretário de educação lá, né, com um embate muito grande, muito feroz com os professores, né, os professores foram muito valentes no Paraná de se enfrentar com esse tipo de política, né, e o quanto essa plataformização, ela interfere diretamente na liberdade de ensinar e de aprender, que ela engessa o conteúdo e trata todos os alunos como se os alunos aprendessem igual e ao mesmo tempo. E ensinar não é isso, Exato. né? Ensinar e aprender não é isso. Porém, no seu texto fica assim bem claro que essa forma precarizada do trabalho, ela também interfere na forma de contratar o professor, ela também interfere nos planos de carreira, então, seria interessante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que está muito rico no seu artigo. Então, falava dessa questão da plataformização, né? E aí essa questão da precarização da rede pública, né? Nós temos no Estado os professores que têm o contrato temporário. Isso não é novidade, né? Vem desde a Lei 500 de 74, né, de 1974. Só que o que havia na Lei 500 é que o trabalhador contratado pela Lei 500, o professor, ele acabava não perdendo o vínculo dele com o Estado. Então, ele acabava não perdendo aulas, né? Acabava que todo ano ele conseguia as suas aulas, conseguia, então, continuar na escola sem o menor problema, né? Só que isso gerou um problema na questão da previdência, porque eles contribuíam para a previdência própria, né, do Estado de São Paulo, mas não eram necessariamente profissionais do Estado de São Paulo, porque não eram efetivos, não eram concursados. Isso gerou um problema, por isso que o Estado teve depois que resolver essa questão da contratação da Lei 500. Aí ele, com o tempo, o governo Alckmin, na época o secretário era o Chalita, eles resolveram então apresentar um projeto de lei, que é a PL 26, famosa, lá de 2005, 2005, se não me engano agora, mas houve uma mobilização grande dos professores naquele tempo, naquele período, e esse projeto acabou sendo engavetado. Subimos ali a Brigadeiro, Luiz Antônio, né, até o MASP, aquela caminhada linda que quando chegou no MASP ele retirou
ele retirou o projeto de lei. Então, nós barramos naquele período, mas, infelizmente, com o Serra, aí ele foi implementando, né? O governo foi implementando paulatinamente essa nova forma de contratação para resolver um problema dos professores com contrato temporário. E aí a Lei 500, que antes nós tínhamos o professor, que era chamado de ACT, né? Admitido por caráter temporário, passou a ser OFA, né? Ocupante de função atividade. E aí ele tinha esse problema com o professor, como eu falei, que já tinha vínculo, apesar de não ter feito o concurso. Então, para resolver esse problema, ele criou o OFA-F, que aí ele tem uma estabilidade. Então, a partir da criação do SPPREV, que é a Lei 1010, ele acabou criando, então, o OFA-F, e esse profissional tem o, as mesmas, né, os mesmos direitos do professor efetivo. O que ele não tem é que ele escolhe as suas aulas, né, e aí não é a jornada, são as aulas, depois do professor efetivo, depois de esgotada toda a atribuição do professor efetivo no primeiro momento, né? E aí ele continuou na rede. Os demais, eles viraram, então, o OFA S, OFA O, e aí veio a 1093, que criou o categoria O, né? O S, a única diferença para o categoria O é que o S ele pode usar o IANSP, né? É a diferença. Mas é um contrato também temporário de serviço. E o categoria O, então, ele é aquele contrato que a gente fala bem precarizado mesmo. Ele não é regido pela CLT, mas ele também não é do Estado, né? Então, ele nem tem as garantias da CLT, assim, propriamente dito, porque ele não é da CLT, né? E ele não é professor do Estado. Então, ele vai seguir as regras do INSS para a aposentadoria e ele tem o seu contrato de trabalho interrompido. Então, ele também não cria aquele vínculo de trabalho com o Estado. Por quê? Porque ele tem, a todo momento, o seu contrato ou extinto, né, depois de um certo tempo, ou se ele não consegue aula no ano subsequente, né, fica ali, sem ter aula. E aí, eu não sei, foi um dos programas aqui, acho, se não me engano, foi o Luiz Freitas, que falou que olha também a questão ideológica das aulas, né? O professor, ele não se vê demitido, né? Ele se vê sem aulas, mas ele está, na verdade, demitido. A gente começou a usar esse termo, demissão para professor, nas nossas lutas da POSP, porque, de fato, o professor ele está demitido. Mas ideologicamente ele acha, não, quando eu pegar a aula vai dar tudo certo na minha vida, né? Então tem essa questão ideológica. O professor categoria O, a gente diz que ele é mais suscetível à questão do autoritarismo dos diretores, porque ele tem medo mesmo de quebra de contrato. Se ele tiver numa PEI, a PEI já pressupõe que se você não tiver uma avaliação, né, positiva, você não permanece ali, né? E agora, né, no Estado, o diretor, veja, ele passou a ter muito, muito poder, assim, pseudo-poder que a gente fala dentro da escola, porque o governo agora legitimou o assédio mesmo dos diretores em cima dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Porque o diretor, ele pode reconduzir o professor categoria O, porque esse ano, na resolução de atribuição e tudo mais, é, é, tem lá, né, o professor categoria O, ele agora pode ser reconduzido na mesma escola, certo? Só que ele vai ter que cumprir toda uma regra, cumprir todos os pontos que está ali, né, ter presença, fazer a chamada, enfim, ele tem uma série de pontos, de elementos que ele tem que cumprir.
Se ele cumprir tudo isso, ele foi aquele profissional, professor perfeito. Participou, fez as plataformas todas, participou do Multiplica. Ah, mas se ele questionou o diretor um diazinho sequer, e o diretor ficou bravinho com ele, Pra fora. ele não é reconduzido porque o diretor, ah, não, não, tudo bem, gostei muito do seu trabalho, mas agora eu vou preferir pegar outro profissional, tá bom? Você vai para outra escola, né? E então, quer dizer, o diretor ele tem agora nas suas mãos, pelo menos para essa categoria, é o poder de dizer tchau, filho, não quero mais você aqui, né? Legitimado pelo governo. Então, o assédio está legitimado. O professor categoria O, ele hoje vive duas situações para contratação. Se ele prestou o concurso, passou, mas não foi chamado, na hora da inscrição dele, ele vai fazer lá a sua inscrição como categoria O, C. Agora ele é também, além de O, uma letrinha C. Se ele não participou do concurso ou não foi aprovado, está entrando na rede agora, ele vai passar pelo processo simplificado. Passou, né? Pelo processo simplificado de contratação. E na hora da inscrição, então, ele colocou lá, professor categoria O, Y. Y. Eu até brinco, né? É Y, né? Y. Agora ele é OY, né? Então, ele teve que passar por esse processo seletivo. Esse processo seletivo, ele é bem parecido com os processos, né, da rede privada. Você vai, faz a inscrição, paga uma taxa. Então, agora você paga uma taxa para fazer a inscrição. Você passa por prova, por aula, né, que teve que preparar uma videoaula para fins de classificação, para ser aprovado nesse processo para trabalhar no estado de São Paulo, né? Veja, tem muitas alterações aí nessa questão da contratação, mas não tem nenhuma alteração no que se refere à questão de garantias de trabalho, né? Condições de trabalho, melhores condições de trabalho. O professor ele fica de fato preso a essa questão do autoritarismo de muitos diretores e diretoras de escola. Existe no Estado a questão do professor ser chamado na direção para assinar um ajuste de conduta. Olha o termo, é ajuste de conduta, é previsto em lei, Gravíssimo. Isso. previsto em lei. E aí a gente fala da vigilância, que liberdade que o professor vai ter para exercer o seu trabalho, porque é uma vigilância total. E como que esse professor se organiza se ele tem medo, se ele faltar, por exemplo, 3 vezes, tiver 3 justificadas, ele tem o seu contrato, né, cancelado. Então, nós temos toda essa situação, você não tem aumento de salário, o professor que é contratado, ele já segue nas regras da nova carreira, né? Ele não pertence ao Estado, mas no que diz respeito à questão de pagamento, ele vai trabalhar para receber por subsídio, porque a nova carreira, e aí já entrando nessa questão do plano de carreira, há muito tempo que São Paulo não tem um plano de carreira efetivo para professor, mesmo com a 836, porque a evolução da 836 é ridícula, né? Cada período de tempo você tem lá 5% do seu salário. Você tem que pagar um pedágio, ficar ali um tempão para poder ter de novo um pouquinho que seja de aumento para se enquadrar em uma nova faixa, né? Então, você não tem, na verdade, um plano de carreira no estado de São Paulo. Não tem. E com a 1374, aí é que não tem mesmo. Não tem mesmo. É salário por subsídio, então não é salário. Subsídio a gente sabe que tem o problema de se o Estado tem dinheiro bem, se não tem, e aí é subsídio, né? Então, se você tem essa carreira que é uma descarreira que a gente fala, né? Para além disso,
essa nova carreira, ela aumenta a jornada de trabalho. Quando eu falava lá na questão da plataformização, que aumenta a jornada de trabalho do professor, aumenta porque o professor ele tem que ficar antenado com essas plataformas, alimentá-las, e em casa ele tem que corrigir as tarefas que estão lá e tudo mais. No plano de carreira, nesse novo plano de carreira, você tem a possibilidade de você acrescer mais 4 aulas, além das 32, mais 4 aulas. Você pode chegar a uma jornada de 44 aulas, né, no Estado, que é prevista nesse novo plano de carreira. Então, olha, lá a CLT aumentou a jornada de trabalho para 12 horas, né? Aqui você tem um aumento de 40 para 44 horas, porque aí o professor vai pegar. Vai pegar por quê? Porque o salário não dá para todos os encargos da vida, que a gente sabe. Por isso que nós temos professores na rede estadual, na rede municipal e na particular. Tem professor que tem as três. Eu não sei como vive, mas tem as três redes. Fora as tarefas domésticas que a gente nem vai entrar aqui, porque senão uns 2 ou 3 programas só para falar disso, né? Então, como a gente vê, o professor da rede pública estadual, ele esse, por contrato de trabalho, é precarizado ao extremo. Essa precarização, ela chega também no professor efetivo e no F, porque eles são cobrados da mesma forma. Da mesma forma. Você sendo efetivo, você F, você tem que cumprir as mesmas coisas. Sem contar que o efetivo ele pôde escolher essa nova carreira se ele quisesse, né? Ele podia ficar na 836 ou passar para essa nova carreira, né? Então, quer dizer, o professor ele já está dentro dessa nova carreira, né? E ele também está preso, o F, o efetivo, a esse autoritarismo de diretores, agora respaldado pelo governo. E para a gente concluindo, depois também, se quiser fazer outras perguntas, né, para se faltou alguma coisa, porque os ataques são tão grandes, né, com a nossa categoria, o texto, quando ele foi escrito, o governo ainda não tinha chamado e nem acenava para chamar os aprovados no concurso. Chamou uma pequena parte, né, daqueles que foram aprovados, né, e não chamou os professores nenhum de filosofia e sociologia, que Nossa, passaram no que concurso. absurdo. Não chamou. E não há, assim, nada que diga, que garanta que ele vá chamar. Porque você fala do autoritarismo, você fala do governo, né? Esse governo, Tarcísio e Feder, eles não estão nem aí para edital de concurso. Ah, mas no edital tinha as vagas. Ué, mas tinha, mas agora não tem, né? Eles não estão nem aí. Tanto é que agora para piorar a situação do professor, e aí vai ter problema para a jornada, vai ter problema para o acúmulo, a questão do fechamento do noturno, que não estava lá, apareceu agora no final do ano. Então, nós vamos ter salas de aulas fechadas no período noturno e nós teremos escolas com o período noturno totalmente fechado, né? Sem contar que, infelizmente, na semana passada, o governo tirou da educação mais de 10 bilhões de reais, né? E conseguiu isso oferecendo verbas por emendas parlamentares para os deputados e deputadas. Então, quer dizer, não é ideológico, paga-se, então o projeto é aprovado na Alesp e quem paga é a população, é o filho e filha da classe trabalhadora que faz uso da escola pública, né? Então, nós temos mais esses novos ataques do governo que vai implicar na carreira do professor, porque tem professor que vai ficar mesmo sem aula, tem professor que vai ficar adido, e tem os professores categoria A do processo simplificado que não terão garantias de conseguirem aulas, portanto, estarão demitidos para o ano que vem.
Nossa, infelizmente. infelizmente, com toda certeza. Esse último fato aí que a gente acompanhou aqui em São Paulo, do corte de verbas da educação, nós temos que estar preparados, porque o ano que vem já está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Luci, Exatamente. essa sua última fala assim foi tão rica, porque demonstra que quando você precariza a forma de contratar o trabalhador no serviço público, e a gente está falando da educação, né, com jornadas diferenciadas, categoria, várias categorias dentro de uma única categoria, recebendo salário diferenciado, tendo direito referenciado, mas atacando de forma igual no que diz respeito à qualidade do ensino, da aprendizagem dos estudantes. Então, precariza o trabalho docente e precariza a oferta da qualidade do aprendizado dos estudantes. Então, a gente, infelizmente, com a extrema-direita no poder que a gente tem aqui em São Paulo, a gente vê um aprofundamento desse quadro, e é triste pra caramba, né? Bastante triste. Vamos tentar ir para os finalmente agora? Tá ótimo, a conversa tá leve, tá suave, tá bem didática, tá bem gostosa. Mas, Luci, frente a esse quadro, né? Você falou aí no momento, ai, tá tão difícil tudo pra gente, mas não tem como, foi bem no início da sua fala. Mas a gente também aqui apresenta essa intenção do nosso programa, do Analisa, do Conspira Analisa, é também de demonstrar perspectivas, né? Porque a classe trabalhadora, os trabalhadores da educação, eles estão aqui. Nós estamos passando por um período difícil, mas é possível a gente resistir. Então, acho que seria legal para a gente fechar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, você apresentando aí algumas alternativas, caminhos que a gente pode trilhar enquanto trabalhadores da educação. Pois é, né? Parece, olhando assim, parece que vamos pegar o nosso banquinho, sentar e acabou, né? Parece que sim. Mas não, né? Não. A classe trabalhadora, a luta da classe trabalhadora, a luta de classes, ela é dinâmica, é bastante dinâmica. Parece que nada está acontecendo e de repente surge aí um seis o contra, né? O seis por um. Seis por Ó, um. nada está acontecendo, de repente tem um debate acontecendo aí, as pessoas no mercado, as pessoas na fila do ônibus, falando sobre isso. Então, de repente, olha, não é que é de repente, né? As pessoas vão se organizando e uma hora sai alguma coisa. E trazendo isso para o serviço público, é difícil mesmo, a gente sabe que nós estamos num momento de resistência, e tem que entender esse momento, porque o saco de maldades do governo não vai parar por aqui, mas a gente tem que ter clareza desse momento. Nós estamos enfrentando uma direita raivosa, que quer o fim do serviço público, que quer o fim da escola pública, de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora, que é o fim. Fechar o período noturno é dizer para o menino da periferia, para a menina da periferia, que ela não tem direito ao estudo, né? A gente tem que combater isso. A gente tem que mostrar isso para a sociedade, a gente tem que mostrar, fazer um debate com a comunidade sobre isso, porque eles têm um meio de comunicação nas mãos. Nós temos a nossa voz, a nossa organização ainda que pequena, mas a gente consegue falar com um com o outro. Tem sim gente que nos ouve. Pode estar ali quietinho, mas tem gente que nos ouve, né? Então, o que eu diria, primeira coisa, nós temos que resgatar a bandeira do socialismo mesmo, porque a sociedade capitalista, ela não serve para a classe trabalhadora. A gente sabe disso. Todas essas reformas, contra-reformas, essas mudanças no plano de carreira para o setor público, para professor e professora, atende aos interesses da classe dominante do capital. Então, a gente tem que começar, sim, recomeçar, né, a propagandear mesmo uma outra sociedade. É a primeira, uma das coisas que eu colocaria assim como um primeiro momento. E nas lutas mais específicas, nós temos que resgatar as nossas bandeiras de luta.
Por exemplo, diminuição de alunos por sala. Por quê? Com o fechamento do período noturno, o que que o governo está fazendo? Pegando esse aluno do noturno e colocando por diurno, sem perguntar se ele pode ou não, ou mandando para outra escola. O que que vai acontecer? Superlotação de sala. As salas estarão lotadas, então nós temos que resgatar a diminuição de número de alunos por sala, né? Fortalecer as nossas entidades de classe. Nós temos aqui em São Paulo, na rede estadual, o sindicato que é a POSP, que bem ou mal, com todas as dificuldades, ainda tem mobilizado professores e professoras. Difícil nós estamos tendo resistência para entrarmos nas escolas, tem diretor que não permite a entrada, é aquela coisa, mas a gente ainda consegue falar um pouco com os professores, né? Então tem que reorganizar mesmo a classe trabalhadora, fortalecer as entidades de classe, e lutar pela diminuição da jornada de trabalho. Pegar esse gancho aí das 6 por 1, né? E também começar a pensar na diminuição da jornada de trabalho. Porque o professor, se pensarmos, acho que foi no programa com a Nara, se não me engano, Eliane, você falou que o professor ele trabalha 7 por 7, e é isso mesmo, né? Se a gente colocar 7 por 7, por quê? Porque ele leva trabalho para casa, sábado e domingo, corrige coisas, prepara a aula, tem as plataformas, aí tem ele acaba trabalhando 7 por 7 mesmo. Quando é que a gente vai diminuir essa jornada desse professor, dessa professora? E aumento salarial. Não dá para a gente falar em diminuição de jornada se nós não tivermos um salário justo, porque o professor, o docente, é a profissão que tem curso superior e, se a gente elencar, é a que recebe o pior salário, né? Ou seja, nós estudamos, nos formamos, nos especializamos e recebemos um salário que não dá para os encargos mesmo da nossa vida. Então, nós temos que lutar, sim, por um salário justo para que o professor não tenha que ficar em 3 redes, 2 jornadas, tripla jornada, né? Tem que ser uma jornada só, com diminuição de número de alunos. Eu acho que resgatar um pouco essas questões. E assim, não desanimar, porque a gente acaba ficando, às vezes, meio que desanimado. Mas, por exemplo, esse ano, embora no Paraná houve a greve contra a privatização, né? Na esfera federal, teve a greve das universidades. E outra coisa que a gente precisa pensar também é lutar pela revogação desse novo ensino médio, né? Que também acaba sendo um ataque para a carreira docente como um todo. Então, um pouco isso. E essa aqui é uma iniciativa que também, eu acredito, ajude a organizar a, a classe trabalhadora para resistir e depois, no passo seguinte, se colocar na ofensiva. Eu acredito. Com certeza. Com certeza, Lucy, esse é o intuito, né, do programa. Queria te agradecer, foi uma conversa leve, muito esclarecedora, né, de colocar a gente com o pé no chão, na escola, mas com o pé no chão na realidade também, na conjuntura que nós estamos vivendo, né? E eu queria te agradecer Exato. por ter aceitado o convite. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração, esteja à vontade. Na verdade, quero agradecer, um pouquinho nervosa, mas quero agradecer a oportunidade, né? Espero ter contribuído para o debate, para a reflexão e dizer, assim, para que a gente nunca desista da luta em defesa da escola pública, laica, de qualidade, para os filhos e filhas da classe trabalhadora. A gente tem que lutar pelo setor público, pelo serviço público e contra essas privatizações que aí estão, né? Um abraço a todos e todas, muito feliz de ter contribuído, né, para esse debate.
Valeu, Luci. E para encerrar o programa, eu peço que quem esteja nos assistindo, os nossos ouvintes, compartilhem esse programa de hoje, curtam, comentem e um abraço. Até o próximo programa. Até.